A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3. Vamos ver uma passagem aqui que temos usado para definir os fundamentos desta série que estamos concluindo hoje. Na verdade, eu nem planejava que fosse uma série e acabou acontecendo. Foi algo que eu não pude evitar. E tudo bem para mim, eu amo ensinos em série porque eu consigo pegar um ponto e desenvolvê-lo. E graças a Deus conseguimos fazer isto aqui. Mas Malaquias capítulo 3, verso 10, é uma passagem familiar. Vamos lê-la. Verso 10, trazei todos os dízimos ao armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-la, e eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão abençoados, pois vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Agora há uma frase no verso 10, e claro, está no contexto, ele está falando de dízimos, de trazer os dízimos à casa do Senhor, fala também de ofertas. Há dízimos e ofertas, há uma diferença. Falamos muito de dízimos, mas há uma expressão para a qual eu quero chamar sua atenção. Está aí no verso 10, as janelas do céu. Vamos dizer em voz alta, janelas do céu. Ora, a Bíblia fala muito de janelas do céu. Eu voltei e procurei cada ocorrência desta expressão. A primeira vez que encontramos é em Gênesis, Noé e o dilúvio. A Bíblia diz que naquele tempo, janelas do céu foram abertas, cisternas das profundezas, e então houve um dilúvio mundial catastrófico. E então vemos, entre outras coisas, que janelas do céu fala de abundância. E se refere ao mesmo aqui, quando as janelas do céu são abertas. Que existe tanta abundância para ser derramada que não há lugar suficiente para guardar tudo. Não há lugar para armazenar quando chega. Então isto é uma coisa que sempre vem com as janelas do céu abertas. E eu estava sentado no meu assento, onde eu normalmente sento durante o louvor e a adoração, algumas semanas atrás, e alguém leu esta passagem, e eu já tinha lido, não sei, centenas de vezes. Já li em voz alta para vocês mais de 100 vezes, sem contar no meu tempo de estudo, no meu devocional. E então o Senhor falou comigo e chamou a minha atenção para a expressão janelas do céu. E ele disse, muita gente deixa passar, porque eles acham quando leem que quando as janelas do céu são abertas, de repente tudo é derramado, sem nenhuma outra ação da parte deles, é como se uma chuva caísse. Mas ele disse frequentemente, não é sempre, mas frequentemente, essas janelas do céu são na verdade janelas de oportunidade, que se abrem para o povo de Deus. E porque as pessoas falham em ver a oportunidade ou agir na oportunidade, frequentemente elas não experimentam a abundância da qual a palavra fala. Bem, eu consigo ver isso e acho que vocês também, janelas de oportunidade. E vocês sabem, recentemente passamos pelo 25º aniversário da chegada do homem à Lua. Se falou muito disso na TV, nos jornais, em todo lugar, e vocês viram coisas que remetiam a 25 anos atrás, quando eles lançaram homens no espaço. O Senhor me trouxe à lembrança algo que eu ouvia naquela época e comecei a ouvir de novo, que quando astronautas eram lançados no espaço, isso ocorria no que eles chamavam de janela de lançamento. Ou seja, um certo tempo que começava e se encerrava, e entre estes dois pontos, o ponto de início e o ponto de final, tinham que lançar aquele foguete para tirar vantagem do melhor momento. E este tempo compreendido entre o início e o fim do período era uma janela de lançamento. Então vemos de novo, até se referindo a algo natural, uma janela não é necessariamente uma coisa física como as janelas da sua casa ou da igreja, que você simplesmente abre, mas pode se referir a um espaço de tempo, um período específico de tempo. E outra vez,
Isso se encaixa bem naquilo que o Senhor falou comigo sobre janelas de oportunidade. Quando a Bíblia diz que o Senhor abrirá as janelas do céu, muitas vezes, não todas as vezes, muitas, eu diria que a maioria das vezes, essas janelas do céu, na verdade, são janelas de oportunidade que vêm ao seu caminho, mas ainda assim você tem que agir. Você ainda tem que fazer as coisas que vão te pôr na posição para receber. E eu não falo só de finanças, eu falo sobre receber qualquer coisa. Glória a Deus. Bem, falamos um pouco sobre isso, estamos aqui revisando. Muitas pessoas têm a ideia que Deus abre as janelas, Deus abre as portas, Deus fecha as janelas, Deus fecha as portas. E muitas das vezes as pessoas julgam a abertura e fechamento de portas e janelas, e claro, para o nosso estudo aqui eu estou falando da mesma coisa quando me refiro a janelas. Muitas vezes pessoas julgam se uma porta está fechada ou não pelas circunstâncias naturais. Ou seja, elas tentam fazer algo e parece que nada está indo muito bem, não há mais lugar para ir, não há resultados daquilo. Então elas pegam isto como um sinal de que não era a vontade de Deus que aquilo em particular acontecesse, ou que viesse a acontecer, porque Deus fechou a porta e por isso não era a vontade de Deus. Bem, não queremos ser absolutos em nada, é perigoso dizer nunca e sempre. Vocês entendem? Porque pode ser que haja momentos em que isto aconteça. Mas o que é mais frequente, e você tem que perceber que Satanás é o Deus deste mundo, e ele consegue fazer com que as circunstâncias se alinhem de certa forma, assim como Deus consegue, francamente, mais do que Deus consegue. Satanás tem acesso ao mundo natural, tanto ou mais do que Deus. Deus se move através do seu povo, e Satanás se move através do seu povo. Vocês entendem? Então, se você pega um não circunstancial como um sinal de Deus, pode ser mais provável que seja um sinal do diabo do que de Deus. Você tem que saber qual é a vontade de Deus indo à palavra dele e gastando tempo nela. Você parte daí e então especificamente você tem que saber qual a vontade de Deus pelo testemunho interior. A Bíblia diz em Romanos 8, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não por portas fechadas ou abertas, mas pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Você entende? Então temos que saber antes de passar por uma situação qual é a vontade de Deus, ou pelo menos ter uma pequena ideia. Você nem sempre vai saber de tudo ou de todos os detalhes, mas pelo menos tem que saber que está tudo bem para Deus. E então pôr pressão nisso e não receber um não como resposta? Porque se está tudo bem para Deus, então o não virá dele. Vocês estão me acompanhando? Certo, então volte comigo para o livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Então temos a história de Davi e Golias. Todos conhecem a história, todos já ouviram. Eu espero que todos tenham lido. 1 Samuel capítulo 17. Os filisteus e os israelitas estão posicionados para lutar. O acampamento filisteu de um lado e o acampamento israelita do outro, e a Bíblia diz que os filisteus enviaram o seu campeão, cujo nome era Golias. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que ele tinha mais de 3 metros de altura. Era um homem grande. A roupa dele não caberia na maioria de nós. Ele tinha uma lança que pesava dezenas de quilos. Ele tinha um escudo que era tão grande que alguém tinha que carregar para ele na frente. Ele vestia uma couraça. Ele era um cara enorme, era uma pessoa muito intimidadora. Ele era o campeão deles. Ele vinha todo dia para lançar um desafio, vamos ler isso, no verso 10, de 1 Samuel 17. E o filisteu disse, eu desafio os exércitos de Israel neste dia, dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ele os desafiou e disse, para que toda essa luta? Vocês escolhem um homem e enviam ele aqui, e nós dois vamos lutar? Esse era o desafio. Ele disse, se ele me vencer, então nós, os filisteus, seremos seus servos. Por outro lado, se eu vencer, vocês serão meus servos. Assim não precisamos de toda esta batalha. Simplesmente enviem alguém. Qualquer um, podem escolher. E eu tenho certeza, ele era bem aterrorizante. Verso 12, ora Davi, o filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos, e o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul.
E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha, e os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o mais moço, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé faziam parte do exército. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, o seu filho: toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado, e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos, e carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. Veja como eles estão. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com o guardador. E foi como Jessé lhe havia ordenado, e ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta, e gritava para a batalha. Pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem, correu para o exército, e veio e saudou seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite desafios ao exército do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que fiz eu agora? Não há uma causa. E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma. E o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles as relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo. Então, Golias tinha vindo lançar o desafio, e diz que ele surgiu e gritou para os exércitos de Israel. E lhe disse: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos, mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. Certo, eu falei isso porque eu quero que vocês vejam algo. A Bíblia diz que Golias veio e lançou o desafio contra os exércitos de Israel. Os 3 irmãos mais velhos de Davi eram soldados no exército de Israel, se alistaram quando a batalha começou. Davi, por outro lado, era pastor, ele ficou em casa cuidando de ovelhas. O pai dele o enviou à batalha e disse: vá, leve esses pães, esses queijos, esse milho, vá ver seus irmãos, cheque tudo e veja se tudo está indo bem, como está a sua família. Então Davi foi cumprir as ordens do seu pai, e enquanto ele estava ali em pé, falando com os homens, a Bíblia diz que Golias apareceu e lançou o seu desafio outra vez. E outra vez, quero destacar, ele estava lançando o desafio aos exércitos de Israel. Repitam: exércitos. Davi não estava no exército. Agora tem algo aqui que eu vi, o Senhor falou comigo isso a noite passada, eu nunca tinha percebido, nunca ouvi ninguém falar disso, nunca tinha considerado este lado, que quando falamos sobre gigantes, gigantes se referem a grandes problemas. Houve de fato um tempo em que existiram gigantes no mundo, havia gigantes nos dias de Noé, havia gigantes nos dias de Davi. Sabe, ainda existem algumas pessoas na África, eu já ouvi falar, nunca vi nenhum em pessoa, mas vemos no National Geographic alguns homens da tribo Watushi que são caras bem grandes, alguns com mais de 2,5 metros. Mas Golias era bem mais alto que eles, pelo menos 1 metro mais alto do que o mais alto. Alguns tinham que abaixar a cabeça para passar pela porta, ele tinha que abaixar a cabeça para entrar na sala. Naquela época, as casas tinham um pé direito de no máximo 2 metros. A cabeça dele ficava mais de 1 metro acima do teto. Ele era grande, e ele veio desafiar os exércitos de Israel. Todos ali estavam cheios de terror, acovardados por aquele desafio. Davi, por outro lado, estava lá visitando.
e ele ouviu o que estavam dizendo. Imagino, ouviu a conversa de dois soldados que diziam: quer saber? O cara que derrubar este homem será um homem rico em Israel, receberá a filha do rei, a casa do seu pai será livre, toda essa riqueza será dada a ele. Davi ali em pé para entregar milho, pão e queijo. É milho e pão, não pão de milho. Eu não sei, talvez houvesse pão de milho. Mas eu nunca vi pão de milho em Israel, já fui lá algumas vezes e nunca me serviram nenhum. Se tivessem essa revelação, seria uma potência hoje, vocês não acham? Então, Davi tinha ido entregar o milho, o pão, o queijo e acabou ouvindo esse povo falando sobre Golias e falando sobre o que aconteceria com um homem que derrotasse Golias. E aquilo despertou seu interesse. Ele disse: como é? Fala aí de novo. Eu gosto disso, Davi viu uma oportunidade aqui. Estamos falando de janelas de oportunidade. Davi viu uma oportunidade aqui. Já parou para pensar nisso? Cada soldado daquele exército tinha a mesma oportunidade? Cada soldado naquele exército tinha a mesma habilidade? Porque todos tinham aliança com Deus. Davi não derrotou Golias porque ele era um homem melhor. Davi não derrotou Golias porque ele era maior, ele não era. A Bíblia diz que ele era um jovem. Teólogos dizem que ele tinha cerca de 18 anos quando isto aconteceu. Um garoto de 18 anos, de boa aparência. Ele nem parecia tão durão assim. E a Bíblia diz que ele era ruivo. Um jovem ruivo. Eu imagino ele como daqueles garotinhos de comercial de cereais. Sabe do que eu estou falando? Um garotinho bonito comendo cereais. Não alguém que você olharia e diria que é páreo para um gigante. Amém? Mas Davi não conseguiu por causa da sua habilidade natural, ele não derrotou o gigante por causa da sua própria força, ele derrotou o gigante porque tinha uma aliança com Deus. Ele confiou em Deus. Foi por isso que ele disse: quem é este incircunciso filisteu? Veja, a circuncisão era um sinal da aliança. E os israelitas carregavam o sinal da aliança em sua carne, eles eram circuncidados. Mas aqueles que não tinham aliança com Deus eram incircuncisos, e Davi estava falando sobre o fato de que aquele homem não tinha uma aliança com Deus. Ele não tinha nada a favor dele sobrenaturalmente, e ele tinha desafiado os exércitos do Deus vivo, aqueles que serviam ao Deus que criou tudo. Então Davi chamou a atenção deles e disse: quem é este incircunciso filisteu, esse cara de fora, que ousa desafiar os exércitos de Israel? Mas o povo que estava ali acovardado nas trincheiras há 40 dias, começou a falar. O seu irmão levantou e disse: conhecemos você. Sabemos quem você é, conhecemos seu orgulho e teimosia de coração. Você só veio aqui causar problema, você só veio aqui para não ficar cuidando das suas ovelhas e ver esta briga de homem crescido. E Davi disse: o que eu fiz contra você? Por que está falando comigo assim? Ele deu as costas, se virou para outro e disse: me diga aí de novo o que vai acontecer com quem derrotar ele. Eu gosto do jeito dele, eu gosto do espírito dele. Davi tinha coragem, não tinha? Ele não estava se comparando com o gigante, estava se comparando com o lado vitorioso. Então, enfim, eu acabei de falar isso. Imagine que cada homem ali, naquele exército, tinha a mesma oportunidade. Cada um deles. Entre aqueles homens havia guerreiros habilidosos. Mas veja, o que acontece muitas vezes é que pessoas com habilidades naturais tendem a depender destas habilidades e param de depender de Deus. E é nisso que Davi tinha vantagem. Eu não acho que ele ficava se achando, sabe? Que ele olhava para ele mesmo e dizia: quer saber? Como eu sou o cara? Eu não acho que ele pensava dessa forma. Ele disse, quem é este incircunciso filisteu? Ou seja, ele disse: eu tenho uma aliança com Deus. É claro que todo mundo ali também tinha, mas o que estavam fazendo? Se escondendo. Estavam olhando para a lança de Golias e para a lança deles, olhando para o escudo de Golias e para o escudo deles, e comparar estas coisas naturais fez com que tivessem medo. Então Davi foi até lá e desafiou o gigante. Vamos ler um pouco mais da história.
Verso 32, e Davi disse a Saul que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi, tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul, o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele e o feri, e o livrei da sua boca, e quando ele se levantou contra mim, eu peguei pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi, vai que o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul, não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa. E a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. 41. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi, sou eu um cão, para que venhas a mim com varas, com cajado de pastor? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi, venha até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia, para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há Deus em Israel. Agora, o verso 46 é um verso muito importante da Bíblia. Você poderia até destacá-lo na sua Bíblia. Nesta passagem, se você voltar, vai encontrar algo sobre Davi e verá o segredo dele. Verso 26, Davi falou com os homens que estavam perto, perguntou a eles. Verso 29, Davi disse. Verso 30, ele se virou e falou. Verso 32, e Davi disse. Verso 34, e Davi disse. Verso 37, além disso, disse Davi. Verso 39, Davi disse. Verso 45, então Davi disse ao filisteu. Davi era um falante, mas não era um falante à toa. Ele está falando do que o seu Deus pode e vai fazer. E eu gosto do verso 45, quando ele disse ao filisteu, tu vens a mim com a espada e com a lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você diria, eu vou em nome de Jesus. Este é o nome dele, glória a Deus. E aí no verso 46 ele disse, ele ainda está falando com o filisteu. O filisteu teve sua chance para falar, agora é a vez de Davi. Ele disse, neste dia o Senhor te entregará na minha mão, mas não apenas isso, veja o que ele disse mais. Eu não só vou matar você, vou matar todos vocês. Meu Deus, esse garoto é corajoso, não é? Ele disse, eu não vou tirar só sua cabeça. Ele disse, eu vou alimentar as aves com a carcaça de cada um dos seus homens. Uau, eu gosto disso. Eu disse, eu gosto disso. E no final, o que é ainda mais poderoso é que Davi não teve que lutar contra aquele gigante. Existem certos momentos em nossas vidas, quando estamos cuidando das nossas coisas e um gigante aparece, e nos envolvemos numa batalha onde não queríamos estar. Graças a Deus, temos vitória nesses casos, mas aqui foi Davi quem arranjou esta briga. Foi Golias que começou a briga, com certeza. Mas ele não estava falando com Davi quando falou aquilo. Davi certamente poderia não ter se envolvido como falamos no culto passado. Pessoas veem uma situação e tiram a vista. Elas veem algo acontecendo, mas olham para o outro lado, não querem se envolver. Mas Davi não faria isso, era o que os outros membros do exército estavam fazendo, vendo e virando a cara.
Ele não está falando comigo, lá, não estou nem vendo, não. Mas ao invés disso, Davi se levantou e disse, eu vou lutar. Eu disse no culto passado, vou dizer de novo porque gosto da frase. Davi disse, eu cheguei para abalar. Eu gosto disso. Sim, deixa que eu cuido dele. Eu não só vou acabar com você, mas com todos vocês. Vou te ensinar uma lição, vou te ensinar o que acontece com aqueles que desafiam os exércitos do Deus vivo. Você quer? Então venha. Foi o que Davi disse, mas ele não tinha que fazer isso. Não foi uma situação em que ele foi atacado. Foi uma situação em que o seu povo estava sendo ameaçado e ele viu a necessidade de fazer alguma coisa, mas também viu a recompensa e disse, bem, Deus vai usar alguém, pode muito bem ser eu. Ele sabia que Deus ia fazer, mas também sabia que Deus ia usar um homem para fazer. E ele disse, se alguém tem que fazer, pode muito bem ser eu. Deus não faz acepção de pessoas. Pode haver os que são mais velhos que eu. Pode haver os que são melhores que eu. Pode haver os que são mais altos que eu. Pode haver os que são mais bonitos que eu. Pode haver os que são mais experientes que eu. Mas não há ninguém que tenha mais favor com Deus do que eu tenho. E Deus vai usar alguém, pode muito bem ser eu. Agora, Davi não foi lá simplesmente e arbitrariamente. Entrou em algo maior do que ele. É significativo que ele recontou suas experiências. Ele disse, eu estava cuidando das ovelhas. Porque Davi o desafiou e disse, você não consegue fazer isso, é só um garoto? Davi disse, não, peraí, eu estava cuidando das ovelhas. E aí veio um leão e veio um urso da floresta para roubar uma daquelas ovelhas. E eu fui atrás deles. E eu matei aquele leão e matei aquele urso. Veja, Davi teve algumas experiências com Deus. Ele teve experiências de confiar em Deus para vencer obstáculos e problemas. Eu acho que algumas pessoas têm a impressão errada porque elas já querem entrar derrubando o gigante, sem nunca ter tido nenhuma outra experiência. Ei, você tem que começar onde está e tem que começar confiando em Deus. Você não chega e diz, bem, eu nunca fiz nada antes, mas eu vou entrar nessa e fazer a maior coisa que já fiz. Não, comece com as coisas pequenas primeiro. Comece a usar a sua fé onde você está. Comece confiando em Deus onde você está. Não tente sair para ganhar o mundo até que toda a sua família em casa esteja salva. Não saia e tente construir uma grande empresa até estar livre de dívidas e ter um pouco sobrando. Entende o que eu digo? Ou seja, comece de onde você está. Não tente crer em Deus para um terno de $2.000 se não tem um par de meias de $2. Comece onde você está e comece crendo em Deus. E aí você começa a ganhar experiência. Agora, quando Davi foi contra o gigante, depois de convencer a todos de que conseguiria, Saul tentou convencê-lo do contrário, mas disse, bem, tudo bem, você me convenceu, quer lutar contra aquele gigante? Muito bem, tome essa armadura. E ele pôs a armadura nele. Veja, Saul era o rei e homem poderoso em batalha, ele pôs a armadura em Davi. E aquela coisa engoliu Davi, não serviu, ele não se sentiu bem, e Davi disse, eu não posso usar isto. Estou certo que Saul tentou convencê-lo. Ah, sim, é a melhor armadura que existe. Essa armadura foi feita sob medida. Isso mesmo, sob medida. Está vendo? Estas fivelas são de bronze puro. Bem, ele não disse isso, mas se eu estivesse lá era o que eu pensaria, tipo, como você não vai usar essa armadura? Como você pode não querer usá-la para lutar contra aquele gigante? Sempre tem pessoas oferecendo conselhos sobre como fazer algo. Mas é sempre assim, se você é tão esperto, por que você não é rico? Já notou como as pessoas sempre têm resposta para os seus problemas, mas não têm respostas para os delas, embora sempre tenham para os seus? Mas você tem que ficar com o que funciona. Você tem que usar o que você já provou, o que você já testou, aquilo com o que você já anda, glória a Deus. É por isso que você precisa começar a andar e viver pela fé? Precisa começar a crer em Deus aí onde você está agora? E Davi fez isto. E quando obstáculos vieram, quando oportunidades para vencer vieram para ele, ele não correu, ele matou o leão, ele matou o urso, e agora lá está ele no campo de batalha, ele vê a situação e ele diz, ok, aqui está uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade onde todo mundo via o gigante e só sentia o medo. Davi viu a oportunidade e ele se lembrou do que Deus havia feito e aquilo produziu fé nele. E ele disse, eu posso e eu irei.
Todo o resto estava dizendo, eu não posso, eu não vou. E aí Davi chegou e disse, vocês não podem e não vão mesmo? Davi disse, eu posso e eu é que vou. E ele foi até lá e fez o que funcionava, usou o que tinha provado. Ele foi até lá não com uma armadura cara ou alguma coisa natural. Não conte com o natural, conte com o sobrenatural. E então a Bíblia diz, verso 47, e toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele te entregará nas nossas mãos. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e dali tomou uma pedra e a atirou, e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra fundou-se na sua testa, e ele caiu com a sua face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, assim Davi correu, e se pôs de pé em cima do filisteu, e tomou a sua espada, sacou-a da sua bainha e o matou, e com ela cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá se levantaram e gritaram e perseguiram os filisteus até chegar aos vales e aos portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus e espoliaram as suas tendas, e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura na sua tenda. Notem, Davi prevaleceu, mas ele não prevaleceu apenas com a sua habilidade natural. Veja o verso 47, Davi dizendo, e toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor e ele te entregará nas nossas mãos. Glória a Deus. Eu quero que notem, estamos falando de janelas do céu, e a razão para trazermos essa história é porque aqui houve uma janela de oportunidade aberta a Davi. Davi acabou numa série de eventos, Davi acabou se tornando rei de Israel. Este foi um passo na sua jornada para aquele lugar de liderança sobre toda a nação. Mas esta foi uma janela de oportunidade, uma porta de oportunidade que se abriu para Davi. Ele não tinha que entrar por ela. Ele poderia dar as costas e voltar para casa, ninguém falaria nada. De fato, havia pessoas tentando convencê-lo a fazer isto. Seus próprios irmãos diziam, vai para casa. Você não sabe o que está acontecendo aqui. Você é só um garoto, isso aqui é coisa séria, é coisa de homem. Vai para casa, garoto. Mas Davi não fez isso, ele viu uma oportunidade, viu uma porta de oportunidade aberta e entrou por ela. Agora eu disse há pouco, o Senhor falou comigo sobre oportunidades. E disse, as janelas do céu em muitos casos são essas janelas de oportunidade que se abrem, mas como as pessoas não tiram vantagem dessas oportunidades, elas perdem as bênçãos que viriam como resultado. Agora, Jesus abriu uma porta de oportunidade 2000 anos atrás, ele abriu a porta da salvação 2000 anos atrás. E tem havido pessoas ao longo desses 2000 anos que têm visto essa oportunidade, agido sobre ela e, graças a Deus, recebido a vida eterna. Mas há outras que têm visto a mesma oportunidade e deixado passar, ou talvez não tenham visto a oportunidade, ou talvez deixaram passar a oportunidade por causa de algo que sua mente natural lhe disse. Mas sabe, cura do mesmo jeito? Jesus abriu a porta da cura 2000 anos atrás. E aqueles que veem a oportunidade e agem sobre essa oportunidade podem andar nos benefícios dela. Jesus abriu a porta da prosperidade 2000 anos atrás, e aqueles que veem a oportunidade e agem sobre essa oportunidade fazem parte dela. Mas há aqueles que se recusam a ver e aqueles que se recusam a agir. Janelas do céu. As janelas do céu foram abertas 2000 anos atrás. E hoje mesmo, no nível mais localizado, oportunidades vêm e vão o tempo todo. Eu estou satisfeito porque todo dia nos são apresentadas oportunidades, todo dia. Algumas delas grandes, a maioria delas pequenas e à primeira vista insignificantes. Nem sempre são gigantes, mas sempre estão à nossa escolha. Temos habilidade para decidir, temos o direito de escolha, e Deus arcará com a sua escolha. Algumas pessoas não tiram vantagem das oportunidades porque têm medo de perder o que é familiar, de andar em algo novo. Mas sabe, em toda empreitada haverá a tentação do medo. Mas graças a Deus,
2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sadia. Uma versão, a versão amplificada, diz que Deus não nos deu espírito de timidez. Sabe, Davi não era tímido, era? Ele viu esta oportunidade e ele não entrou dividido, isso é outra coisa. Sabe, quando você vai atrás, tem que ir atrás de todo o coração. Qualquer oportunidade que você esteja perseguindo, tem que persegui-la sem hesitação e sem nada te prendendo. Deixa eu te mostrar isso na palavra. Vá para o livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Diz, ora, Eliseu havia ficado com a enfermidade da qual ele morreu, e Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele, e chorou sobre a sua face, e disse, ó meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. Eliseu estava morrendo. Eliseu era um profeta de Deus que sucedeu Elias. Ele estava morrendo. Então agora ele ia falar as suas últimas palavras. E Eliseu disse-lhe, toma um arco e flechas. E ele tomou consigo arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. Temos então essa imagem? Ele está com a mão sobre o arco, e Eliseu está com as mãos sobre as mãos do rei. Verso 17. E ele, Eliseu, disse, abre a janela do lado oriente. E ele a abriu. Uma janela aberta aqui. Então Eliseu disse, atira. Aqui a flecha. Atira. E ele atirou. E ele, Eliseu, disse, a flecha, ou me permitam parafrasear, ele disse, esta é a flecha do livramento da Síria, ou a flecha do livramento do Senhor, e a flecha do livramento da Síria, porque tu ferirás os sírios em Afeque, até que os tenhas consumido. E ele disse, toma as flechas, e ele as tomou, e ele disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou, ou parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse, tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes. Então terias ferido a Síria até tê-la consumido, posto que agora tu ferirás a Síria não mais que 3 vezes. E Eliseu morreu. Estas foram suas últimas palavras. O Espírito de Deus estava se movendo, o rei veio, o rei era o líder natural do povo de Israel aqui. Eliseu era o líder espiritual, o profeta de Deus, aquele que falava da parte de Deus. O rei foi buscar conselho de Eliseu. Eliseu deu conselho a ele. Ele veio, esperando evidentemente ouvir algo, e ele ouviu algo. Eliseu não apenas lhe deu uma palavra, mas também impôs as mãos sobre ele. Disse, pegue a flecha, põe a mão sobre o arco. Ele pôs a mão sobre a mão do rei e disse, atire. Ele atirou a flecha pela janela e ele disse, esta flecha é a flecha do livramento do Senhor. Veja, ele disse, não precisava de interpretação, não precisava ler nas entrelinhas. O que é que isso significa? O que o Senhor está tentando me dizer? Ele disse exatamente o que queria que ele soubesse. Essa flecha é a flecha do livramento. Agora eu quero que você pegue essas flechas, estas flechas do livramento da Síria, estas flechas e atire na terra. E o homem, obviamente, não havia fé ali. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e o profeta de Deus não ficou agradado ali. Ele lançou aquelas flechas no chão, whap, 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 3 vezes. A Bíblia diz que Eliseu ficou irado e disse, eu disse que era a flecha do livramento. Você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes. Se tivesse, teria ferido a Síria até tê-la consumido completamente, mas como só acertou a terra 3 vezes, então só vai ferir a Síria 3 vezes. E então ele morreu e isso foi tudo. Deus não tinha nada mais a dizer àquele homem. Estamos falando sobre agir completamente, sabe? Sobre fé. Sabe, quando Deus te dá algo, Ele te dá algo com o qual trabalhar. Ele não dá algo para você ficar olhando, se exibindo ou ficar ali parado, observando. Não, Ele te dá algo para trabalhar. E Ele espera que você pegue e haja e vença com aquilo, glória a Deus. Davi passou por algumas coisas em sua vida. Ele tinha confiança naquele cajado, tinha confiança naquela funda, tinha confiança naquela pedra, tinha confiança não só em sua habilidade, mas em Deus a quem ele servia, que ele guiaria as suas mãos e faria com que ele conseguisse fazer o que precisava ser feito. E ele foi atrás disso, mas Jeoás não foi. Ele apenas, só pela aparência, para satisfazer o homem de Deus. Sabe, todo mundo está olhando. Eu nem ia falar disso, mas posso também. Vemos isso também nas pessoas quando elas vêm receber oração.
Bem, é uma porta de oportunidade sendo aberta aqui. Cura está sendo oferecida. Pessoas ficam aqui na fila, você impõe as mãos, o poder de Deus está presente para curar os doentes, e elas ficam lá na fila. Você tem que dizer, levante as mãos. A gente quase força, receba o poder de Deus. Porque não tem fé ali. É preciso fé para receber o poder de Deus. Eu disse, é preciso fé para receber o poder de Deus. Não olhe para mim com uma cara estranha. Eu só estou dizendo o que a palavra de Deus diz. E foi assim que este rei estava. Bem, tá bom, jogar flecha, né? Eu estou dizendo, você deve pegar as coisas que Deus te dá e, sabe, tem que ir atrás do diabo com elas. Pare e pense, você já se imaginou numa situação dessas? Deus te dá uma flecha de livramento e te diz para acertar alguma coisa, é bom você acertar até quebrar no meio? Sabe, é bom bater até morrer. Sabe, é bom ir em direção àquilo com força. Davi não foi em direção ao gigante dividido, por isso que ele falou daquele jeito. Ele disse, eu vou matar não só você, mas cada um dos seus irmãos. Seus comedores de lixo, eu vou pegar vocês. Eu não vou só matar vocês, vou fazer de vocês comida para as aves do céu. Ele estava falando sério. Glória a Deus. Deus gosta de pessoas assim. Deus gosta de pessoas ousadas. Deus gosta de pessoas que dão passos de fé, que desejam honrar a sua palavra. Janelas de oportunidade. Deus abre janelas assim para todos nós, mas depende de nós tirar vantagem do que está sendo oferecido. Ele não vai simplesmente te fazer prosperar. Ele não vai simplesmente te fazer ficar bem. Ele fez a parte dele. Agora então, as janelas do céu estão abertas. Particularmente nesse momento, as janelas do céu foram abertas. Mas nós é que temos que orar e estarmos sensíveis para ver as oportunidades e, quando a oportunidade aparece, agir sobre ela. E capitalizar sobre estas coisas, glória a Deus. E pegar as coisas sobrenaturais que temos aprendido, sobre as quais temos ouvido há tantos anos, e glória a Deus, possuir a terra. Deus quer que possuamos a terra. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.